possa, durante esses dias, falar aos nossos corações. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar e falar um pouquinho da minha vida e da minha família e ministério. Eu sou pastor da Igreja Cristã da Aliança, em Niterói, no Rio de Janeiro. Sou casado com Ana Cristina há 25 anos. Tenho 2 filhos, um de 23 e outro de 22, todos servindo ao Senhor pela bondade e misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Sou escritor com 25 livros publicados em língua portuguesa e um livro publicado em língua espanhola. E tenho escrito em 2 campos sistematicamente. Um no campo da teologia e da apologética, e um dos livros que eu lancei foi o livro Reforma Agora, publicado pela editora Fiel, que já caminha para a sua 4ª edição. Um dos últimos livros que eu publiquei foi lançado pela Visão Cristã, que é uma editora da consciência cristã na Paraíba, onde eu trato sobre a teologia da prosperidade. Mas tenho escrito também no campo de família, e a maior parte dos meus livros na área de família hoje pode ser encontrados nas livrarias seculares, como Siciliano, Saraiva ou qualquer uma desse tipo. Hoje estou trabalhando em 2 livros especificamente que deverão ser lançados no ano que vem. Um pela editora Fiel, onde eu tratarei sobre a crise de masculinidade e a sua influência na liturgia da igreja, que é um tema que tenho estudado muito e lido muito a respeito disso e com algumas ideias as quais me levaram a desejar publicar esse material. E um segundo livro que vai ser lançado pela editora Leia em Portugal, voltado para a família, Não Desista dos Seus Filhos. Eu trouxe alguns títulos, alguns livros, eles estão ali. Se você ao final achar por bem que deva adquiri-los, fique à vontade. Durante esses 3 dias, eu vou fazer a exposição de alguns versos do livro de Gálatas. Inicialmente eu tinha pensado em fazer a cada ministração minha, a cada pregação minha, a exposição de um capítulo. Só que Gálatas é um livro muito rico, muito profícuo, e acho que seria contraproducente eu tentar sintetizar cada capítulo por pregação. E aí eu resolvi tratar especificamente dos 2 primeiros capítulos, e se possível for, eu vou tratar um pouquinho do 3º capítulo do livro de Gálatas. Penso que Gálatas se relaciona, o texto escrito por Paulo à Igreja da Galácia, se relaciona profundamente com a realidade da Igreja Evangélica Brasileira, que precisa resgatar alguns conceitos da Reforma Protestante, principalmente no que tange a doutrina da justificação pela fé. Isso posto, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo, ou seus smartphones ou tablet, em Gálatas capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Hoje eu pretendo fazer uma introdução à carta, uma introdução ao tema, tratar especificamente, de forma bem objetiva e pragmática, da proposta de Paulo ao ter escrito essa carta. E nos próximos encontros, nas próximas 5 vezes, eu vou fazer aí sim a exposição desses versos, do intuito de que nós sejamos confrontados, exortados e admoestados pelo Senhor a pregar o Evangelho da salvação eterna, sem negociar as verdades das Escrituras. Se você achou o texto, quero convidar você a ficar de pé, para que a gente possa fazer a leitura da palavra. Gálatas capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, que diz: ressuscitou dentre os mortos, e todos os meus irmãos companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de nosso Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sei que já oramos, mas gostaria de orar mais uma vez. Senhor meu Deus, nós queremos te bendizer o nome pela tua graça.
Louvar o Senhor pela tua bondade e misericórdia, porque se o Senhor não tivesse vindo ao nosso encontro, nós jamais por nós mesmos teríamos ido ao encontro do Senhor. Se o Senhor não tivesse tirado a venda dos nossos olhos, nós não conseguiríamos enxergar nosso estado de depravação total, de putrefação e de miséria absoluta. Mas o Senhor é bom. Pedimos que o Senhor ilumine as Escrituras, que o Senhor fale conosco nessa noite, também como na sequência das mensagens em Gálatas, da exposição desses 2 capítulos, e que a gente possa ser exortado, confrontado, admoestado, mas não somente isso, a gente possa pegar esse texto e aplicá-lo na realidade das nossas igrejas e na realidade do nosso país. Nós precisamos da tua graça e da tua bondade. É a oração que nós fazemos em Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Você pode se sentar. Eu quero, como disse, fazer uma introdução inicialmente a essa epístola, inserindo-a no contexto do texto. Essa epístola, ela foi escrita por Paulo, e claro que a maioria de nós entendemos isso, ainda que exista um pequeno grupo de críticos que tenha levantado objeções contra a origem paulina dessa epístola. Contudo, as evidências internas, ou o texto, claramente nos leva a entender que Paulo era o autor dessa carta. Essa epístola foi escrita no ano 48 depois de Cristo, um pouco depois do Concílio de Jerusalém, ocorrido no mesmo ano narrado por Lucas em Atos capítulo 15. Ela possivelmente foi escrita no período após o fim da primeira viagem missionária de Paulo, narrado também por Lucas em Atos capítulo 13, verso 14. Depois que Paulo e Barnabé terem visitado pela segunda vez o sul da Galácia, também narrado por Lucas em Atos capítulo 14, versos 21 e versos 23. Quanto aos destinatários dessa carta, existem pelo menos 2 possibilidades. A primeira entende que Paulo escreveu aos gálatas étnicos que viviam no norte da província. Porém, parece certo que o apóstolo Paulo jamais tenha visitado essa região da Galácia. A segunda opinião, aparentemente melhor fundamentada, entende que os destinatários eram pessoas de várias raças que ocupavam o sul da Galácia, visitada por Paulo em sua primeira viagem missionária. Portanto, Paulo teria escrito sua carta aos crentes de Antioquia da Psídia, que ficava bem próximo à fronteira da Galácia, Listra, Icônio e Derbe. As igrejas dessa cidade, e a gente vai ver isso efetivamente durante a exposição desses 2 capítulos, estavam sofrendo a influência de mestres judaizantes. E Paulo trata disso com muita propriedade durante a sua exposição e durante a sua missiva, diante da sua carta. E quando a gente olha para a realidade da Galácia, é impossível com que a gente não compare, de certa forma, com parte da igreja evangélica brasileira, que tem miscigenado os valores do Evangelho com conceitos até mesmo judaizantes. E Paulo escreve para, de certa forma, combater a influência desses mestres judaizantes que estavam tentando, de alguma maneira ou de alguma forma, desacreditar o próprio apóstolo Paulo, a qual eles consideravam um crente de segunda categoria. Paulo escreve essa epístola porque ele percebeu que a igreja da Galácia, ou que aquelas comunidades cristãs, estavam acolhendo os ensinos de mestres judaizantes que estavam afirmando a necessidade dos cristãos se submeterem à lei judaica. E ele olha para aquilo com perplexidade, absolutamente pasmo, boquiaberto, porque ele discerne que aqueles que até pouco tempo atrás estavam firmes, incólumes nos conceitos e nos
valores do reino, estavam agora migrando para um outro evangelho, a qual ele destaca com propriedade na sua epístola. Aliás, quem são esses mestres? Que mestres são esses que Paulo trata especificamente na epístola à igreja da Galácia? Tudo indica que eram cristãos judeus que estavam com uma compreensão, digamos assim, defeituosa do Evangelho. Eles estavam confundindo o judaísmo com o cristianismo. E às vezes eles estavam alterando, ou acrescentando, melhor dizendo, ao cristianismo algumas percepções judaizantes. E o que eles pregavam? Os discursos desses mestres judaizantes, conforme a gente vê nessa epístola, eram alguns. Primeiro, eles estavam atacando a autoridade apostólica de Paulo, levando-o a defender-se. E ele faz isso no capítulo 1, verso 1, verso 11 e 12, depois no capítulo 2, do verso 6, 9 e 11. Paulo precisa se defender, porque eles estavam dizendo o seguinte: olha, esse evangelho que esse cara está pregando, chamado evangelho da graça, é um evangelho que não é completo, mas ele não é completo pelo fato de que talvez ele não seja um apóstolo completo, porque ele não fazia parte de um dos 12. E durante o 1º e 2º capítulo, Paulo precisa defender a apostolicidade do seu ministério. Ele precisa dizer para aqueles irmãos: espera aí, eu sou um apóstolo sim. E ele trata isso de forma bem clara, de forma bem efetiva, a fim de que os irmãos da Galácia pudessem entender que não havia diferenciação de autoridade ministerial de Paulo para com os outros apóstolos. Os discursos dos mestres judaizantes estavam atacando a mensagem paulina. Na verdade, estavam acusando-a de incentivadora de uma vida desregrada. E aí, quando eu olho para a igreja evangélica brasileira, de certa forma eu vejo alguns moralistas e legalistas agindo da mesma maneira, da mesma forma. Por não compreenderem efetivamente o evangelho da graça, acabam inserindo ao pacote alguns pressupostos de alguns conceitos fundamentados num cristianismo judaizante. E Paulo estava sendo indicado, ou melhor, estava sendo acusado de possuir uma vida desregrada. E é possível que alguns cristãos da Galácia tenham de fato visto a mensagem do Evangelho da Graça, e a gente olha para a epístola de Paulo, principalmente a partir do capítulo 5, como se Paulo estivesse dando a eles uma licença para a libertinagem. Ora, mais uma vez, a gente olha para a igreja evangélica brasileira e você vê as pessoas não conseguindo tramitar efetivamente sobre esse evangelho libertador. E quando a gente não entende esse evangelho libertador, a tendência da gente é colocar no lugar do evangelho conceitos ou ideias ou pressupostos moralistas ou até mesmo religiosos, entendendo de que isso precisa ser pregado pelo fato de que aqueles que anunciam o evangelho da graça, segundo estes, propagam um evangelho tendencioso à libertinagem. Só que na verdade eles não estavam entendendo o conceito da mensagem, eles não estavam entendendo aquilo que as escrituras estavam a dizer. Na verdade, esses mestres judaizantes estavam disseminando um falso evangelho. E é interessante como Paulo fica indignado, e amanhã à noite a gente vai ver essa indignação paulina. Ele diz: eu fico surpreso, eu fico pasmo, eu fico boquiaberto. Como é que vocês estão mudando de evangelho com uma rapidez tão grande? Porque o que vocês estão acreditando, seu evangelho, não é o evangelho. Eles atacavam a mensagem de Paulo dizendo o seguinte: olha, o que ele está pregando, ou que ele propaga, ou incentiva em seus ensinos, sermões, epístolas e cartas, é uma licença à libertinagem. Os mestres do evangelho legalista também estavam insistindo que havia necessidade que os cristãos se circuncidassem, e Paulo trata disso no capítulo 5, verso 2, 6, capítulo 6, verso 12 e 13, ele está dizendo o seguinte: olha, o que esse cara está falando de graça é até muito bom, muito bonito, muito legal, mas tem que circuncidar.
A criança precisa ser circuncidada. E não somente isso, os homens precisam ser circuncidados. No capítulo 4, do verso 10, verso 20, Paulo trata da questão de que os judaizantes estavam dizendo que eles precisavam guardar a lei mosaica e até mesmo alguns aspectos da lei cerimonial. Paulo em nenhum momento vai desconstruir o conceito da lei moral, que não precisava ser obedecida ou que não precisava ser, de certa forma, olhada e enxergada com temor e tremor. Mas o que os judaizantes estavam, de certa forma, tratando era de que algumas perspectivas da lei cerimonial precisavam ser observadas. Além de mais, eles estavam dizendo, esses mestres da mentira, que a justificação não seria possível caso, além da fé em Cristo, os preceitos mosaicos não fossem rigidamente observados. Veja bem, os judaizantes estavam tocando no coração do Evangelho, que é a doutrina da justificação. E quando toca nessa doutrina, Paulo precisa se arvorar, e ele fica indignado. Ele diz: olha, o que vocês estão pregando é loucura, é sandice. Os que defendem isso têm que ser tratados como anátemas, como malditos, porque esse é um evangelho falso. E aí a gente olha mais uma vez para a igreja evangélica brasileira, que tem dito que a justificação, ela não é imediata, ela é paulatina. Além do mais, tem dito que não adianta somente o sujeito ter sido justificado por Cristo, ele precisa quebrar as maldições hereditárias que cercam sua alma. Nessa perspectiva, você vai ver, por exemplo, algumas igrejas dizendo o seguinte: não, olha, você precisa fazer a corrente das 7 sextas-feiras para poder quebrar o espírito familiar que lhe oprime o coração. Alguém volta e meia diz o seguinte: pastor, me disseram que na minha família meu tataravô morreu de câncer, meu bisavô e avô também, meu pai também morreu de câncer. Significa dizer que eu vou morrer também se eu não quebrar essa maldição hereditária. E aí você vai vendo esses ensinos sendo propagados e difundidos. Ou alguns até mesmo dizendo: olha, nós sofremos a influência de espíritos malignos, de forças espirituais das trevas. São muitos aqueles que defendem esse pressuposto, e que nós precisamos dar alguns passos, ou ter algumas atitudes, ou alguns posicionamentos, ou algumas posturas, e não confiar somente na graça de Cristo. Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Houve um debate nas redes sociais sobre a questão da segurança do crente e da perda da salvação. E o reverendo Augusto Nicodemos e o pastor Franklin Ferreira, dentre outros, disseram que nada pode nos separar do amor de Cristo, nem mesmo o pecado do suicídio, né? O que é uma verdade dentro do ponto de vista reformado e dentro da perspectiva calvinista. E aí uma pessoa me escreveu, porque eu tinha escrito um texto, e ela falou o seguinte: o problema de vocês reformados é que vocês confiam muito na graça. E aí eu falei assim: mas que bom, irmã. Vou confiar em quem? Nos meus méritos? Vamos confiar em quem? Na nossa capacidade humana de observar os pressupostos da lei e cumpri-la? Nós não temos a menor condição de fazer. Somos justificados por causa de Cristo, por causa do seu bendito sangue derramado na cruz do Calvário, por causa da sua morte. Os nossos pecados foram imputados nele, e a sua justiça foi imputada às nossas vidas. Somos salvos mediante a graça, e absolutamente nada pode nos separar desse amor maravilhoso. O problema é que os judaizantes, e assim como parte dos evangélicos brasileiros, acham que somente isso não dá, tem que ter a parte do homem. E aí, o que eu faço? Qual é o meu papel? Dizem alguns. Outra vez alguém me escreveu e disse o seguinte: pastor, mas não pode ser tão fácil assim. Eu tenho que fazer alguma coisa. A Bíblia não diz: esforça-te e te ajudarei? E eu respondi a ele: mas aonde que na Bíblia está escrito essa história de que esforça-te e te ajudarei? Ele falou assim: eu não sei, mas que eu já ouvi. Então você vê, os evangélicos, eles vão construindo alguns conceitos, algumas ideias, fundamentadas em crendices e percepções, que não encontram base efetivamente na sola Escritura.
O que nos leva ao entendimento, quando a gente vê a distorção ou as distorções por parte dos irmãos do nosso tempo, assim como os irmãos da Galácia, é de que nós deixamos e abandonamos a palavra e deixamos de fazer a palavra a nossa única e exclusiva regra de fé. Os judaizantes, eles estavam dizendo que era necessária a guarda do sábado, a guarda da lei mosaica. Segundo eles, a justificação não seria possível se não tivesse a observância desses preceitos. A fé somente não era requisito necessário para que o sujeito fosse salvo. Para Paulo, tudo isso descaracterizava o evangelho, a tal ponto que seu produto não podia de modo algum, e ele trata isso, e eu vou falar isso amanhã à noite, de ser chamado de evangelho. Paulo entendia que essa ideia, esse monstro, essa coisa esquizofrênica, essa coisa louca, esses argumentos, esses conceitos estabelecidos pelos judaizantes, passavam longe daquilo que ele mesmo, Paulo tinha ensinado a tantos outros que outrora haviam ouvido o evangelho. E ele, segundo parece, entende que os proponentes dessa soteriologia legalista não deveriam sequer ser considerados crentes. E aí, efetivamente, você vai ver Paulo indo contra, por exemplo, ao politicamente correto do nosso tempo, que em nome da boa vizinhança, não confronta o homem em suas incongruências, em suas idiosincrasias, em seus pecados, em suas falhas e os seus erros, simplesmente pelo fato de que não deseja nenhum tipo de aborrecimento. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele é muito duro. Por exemplo, ele é mais duro do que quando ele escreve aos Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses é uma doçura de candura, é uma maravilha. Paulo não vê problemas teológicos em Filipos. Ele vê uma igreja que tinha alguns problemas relacionais e ele é extremamente afável e doce, mas com os Gálatas ele é duro, pelo fato inequívoco e inexorável de que o evangelho estava sendo maculado. Problema, mais uma vez, voltando para os nossos dias, é que nós, em nome do politicamente correto, temos negociado os conceitos do evangelho, permitindo com isso, com que ideias e pressupostos absolutamente falsos adentrem as nossas comunidades e maculem a nossa fé e igreja. Paulo era firme, ele está dizendo o seguinte: o que os judaizantes estão querendo dizer para vocês não deve ser considerado como evangelho e como doutrina evangélica. Eles, na verdade, precisam ser tratados com severidade e até mesmo com excomunhão, e eu tratarei disso amanhã, se o Senhor permitir, à noite. A partir dessa observação do contexto, a gente consegue entender o motivo e a composição da carta. E fica fácil concluir que um dos propósitos de Paulo nessa epístola era protestar contra a visão de justificação defendida pelos mestres judaizantes, que acreditavam que somente a fé em Cristo não era suficiente para a salvação do pecador. Fica claro, fica nítido. Paulo tinha um objetivo, que era desconstruir esse conceito de que não bastava somente a fé. E mais uma vez, olhando para a igreja evangélica brasileira, a gente vai ver que esse é o conceito do povo, né? Na verdade, a gente possui, eu escrevi um breve texto hoje à tarde, uma alma católica. E essa alma católica, fundamentada no catolicismo ultramontano da Contra-Reforma do século XVI, introjeta da vida da gente uma percepção tanto que pelagiana, um tanto de que a gente precisa fazer alguma coisa, de que a gente tem que agir de alguma maneira, de que a gente precisa se comportar de alguma forma, ou de que a gente precisa construir alguns conceitos moralistas, regrados e fundamentados em ideias de que a gente pode ajudar a Deus e contribuir com Deus nesse processo de salvação. E o que Paulo está dizendo, em outras palavras, é que não, é pela graça, maravilhosa graça. Paulo, em Gálatas,
Ele desmascara o falso conceito que reduz a vida cristã a mera obediência estéril de normas exteriores. É mais do que cuidado boquinha no que fala, cuidado olhinho no que vê. Você conhece essa canção antiga da década de 60, década de 70, né? Não é do meu tempo, mas com certeza do pastor Emílio. Né? Uma canção antiga, né? Bem antiga, e que a criança, ela ficava assim na escola dominical, ouvindo a professora cantar, cuidado boquinha no que fala, cuidado olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Eu tenho uma imagem horrorosa dessa música. Eu penso um velhinho de barba branca, com o dedo apontado, vestido com a camisa do Flamengo, dizendo coisas horrorosas, para aqueles que de certa forma fossem ouvir aquela canção. Porque o nosso conceito é esse conceito mesmo. A ideia que a gente tem, né, de que cristianismo e justificação pela fé se deve a uma obediência estéril de normas exteriores. Faça, não faça, haja, não haja, comporte-se ou deixe de se comportar. A gente tem o pressuposto ou a ideia de que a gente precisa fazer para ser, e não entende que à luz das Escrituras a gente tem que ser para fazer, e a gente quando a gente entende essa beleza dessa graça, e essa graça penetra no nosso coração, e o Espírito nos regenera, mudando a nossa natureza e nos levando a viver em novidade de vida, para a glória de Deus, para a exaltação do nome do Senhor Jesus Cristo, sem a necessidade imperiosa de querer desenvolver uma espiritualidade fundamentada em toques e não me toques. O problema é que quando a gente fala isso, o discurso das pessoas do nosso tempo é o mesmo discurso dos Gálatas da Galácia, que dizia o seguinte: não, ele está querendo falar isso porque ele está querendo arrumar uma justificativa para o pecado. Mas Paulo não estava dizendo isso. Em nenhum momento você vai ver Paulo dizendo o seguinte: olha, você só foi salvo para que você vivesse da esbórnia. Você foi salvo para que você vivesse ou desenvolvesse todo tipo de pecado, né? Você às vezes vê algumas pessoas do nosso tempo dizendo o seguinte: não, a doutrina da salvação é uma heresia, quer dizer que eu sou salvo para sempre, né, da segurança eterna, eu sou salvo para sempre, porque se eu ficar vivendo na prática do pecado, então Deus não vai tirar a minha salvação? Não entende que a salvação está ligada à regeneração, e de que aquele que foi regenerado, aquele que entendeu a graça, foi transformado e não consegue mais viver na prática do pecado. Antes, pelo contrário, seu desejo é viver efetivamente para a glória de Deus. E Paulo combate isso na igreja da Galácia, e nós precisamos combater isso no Brasil do século 21, quando se comemora 500 anos de reforma. Resumindo, Gálatas resume a essência do evangelho pregado por Paulo aos gentios, mostrando que o homem, por seu esforço pessoal, não pode jamais resolver o problema da culpa que lhe foi imposta e que o separa de Deus. Eu estava hoje meditando numa frase de Santo Agostinho, a qual eu tenho uma grande admiração. Agostinho dizia que nós fomos criados como flechas, e que flechas possuem um destino certeiro, e que o pecado fez com que nós errássemos o alvo e perdêssemos esse destino certeiro. Quando a gente tira o nosso foco, ou quando a gente perde o foco, ou quando a gente não entende a razão da nossa existência, o porquê que nós existimos, nós somos tomados pela culpa, que nos arrebenta o coração em virtude dos pecados que carregamos, e aí a gente tenta de alguma forma atenuar a culpa. Alguns tornam-se filântropos, outros transformam-se em indivíduos que tentam de alguma maneira, de alguma forma, saciar essa angústia da alma. E o que Paulo diz que isso se dá pela graça. A gente lança diante de Cristo, e Cristo nos justifica diante do Pai, e nós nos tornamos livres de toda a condenação para a glória de Deus. É o que Paulo está tratando disso aqui. Ele trata efetivamente que o problema da culpa e o pecado que nos separa de Deus pode ser resolvido mediante a fé em Jesus Cristo como meio de justificação. Essa doutrina precisa ser resgatada na igreja nos dias de hoje. Gálatas mostra que essa fé que justifica não apenas leva o crente a desfrutar de um novo status diante de Deus, mas também o livra do viver vazio e corrupto próprio dos homens deste mundo, e o capacita a andar sob a influência e sobre o controle do Senhor que agora nele habita.
Gálatas também nos ensina que a liberdade do crente não é a liberdade sem fronteiras, mas sim uma liberdade limitada pelo amor e pela doce influência do Espírito Santo. E por fim, Gálatas nos ensina sobre a morte substitutiva de Cristo, que se fez maldição em nosso lugar. Considerações iniciais feitas, vamos aos primeiros versos dessa maravilhosa carta. O texto que nós lemos nos mostra que Paulo advogou para si o título de apóstolo, afirmando que seu apostolado não se devia a ninguém, a não ser o próprio Cristo, a quem ele acreditava que havia ressuscitado dentre os mortos. Isso fica muito claro. Paulo vai dizer o seguinte: vocês estão dizendo de que eu não sou apóstolo, mas quem me chamou para o ministério apostólico foi o próprio Jesus. E ele se revelou a mim como uma pessoa fora do tempo. Assim como ele comissionou e trabalhou com os 12, ele da mesma forma fez comigo. E eu vi Cristo ressurreto. E Cristo se revelou a mim. E ele me ensinou e me comissionou a ser um apóstolo. Ele toma para si essa prerrogativa apostólica para justificar e para fundamentar todo o seu ensino, que estava contrapondo-se ao ensino dos mestres judaizantes. E Paulo, propositalmente, começa a sua epístola dizendo graça. Aliás, essa era uma forma de Paulo sempre começar as suas epístolas. Ele diz graça. E logo depois ele fala paz. Por quê? Porque não tem como ter paz sem graça. É graça que nos leva a ter paz. É a paz de Deus que vem nos nossos corações mediante o momento em que nós desfrutamos dessa graça e que nós chegamos diante dele e abrimos as nossas fraquezas, os nossos pecados, e que desnudamos a nossa alma e que dizemos a ele: ó Deus, somos pecadores, falhos, miseráveis, homens e mulheres tendenciosos aos piores tipos de erros, mas nós te bendizemos por teu Filho Jesus Cristo. E aí esse conceito do Filho de Deus, da ideia do Filho de Deus, que se fez gente, que andou entre nós, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou dentre os mortos, que foi assunto aos céus e que vai voltar, toma conta da nossa alma, enche o nosso coração de gozo e de alegria e certeza de que é por causa dessa graça que a gente experimenta a paz. Não existe nada neste mundo mais maravilhoso do que esta bendita graça. Há uma canção que eu gosto muito, que foi entoada por um dos maiores musicistas de todos os tempos. Mas a história desse homem é interessante. Ele foi dono de um navio negreiro. Ele comercializava escravos. Certo dia, depois de ter enchido o porão do seu navio com 400 homens, mulheres e crianças na África, no intuito de levá-los aos Estados Unidos da América, onde os comercializaria, venderia, no meio do Oceano Atlântico, uma grande tempestade sacudiu o navio e esse homem pensou na morte. E ali ele fez uma oração. Ele falou: Senhor, se tu me salvares, eu entregaria a minha vida a ti. Deus milagrosamente salvou a vida daquele homem. E ele chegou na Inglaterra e teve uma experiência de conversão fantástica com Cristo, e por 52 anos serviu ao Senhor como ministro do Evangelho, influenciando homens como William Wilberforce, que foi responsável pela erradicação do tráfico negreiro na Grã-Bretanha. Seu nome, John Newton. John Newton foi compositor de uma das canções mais fantásticas, que alguns chamam de La Marseillaise evangélica. Mas há uma peculiaridade a respeito dessa canção. Boa parte dos historiadores de música cristã acreditam que a letra de fato seja de John Newton.
Mas há alguns que têm a impressão de que a melodia não pertencia a Newton. E de que ele ouviu essa melodia, talvez da boca de um escravo, que ao receber as zorragues nas costas, gemia mais ou menos assim. Amazing Grace é a música, é o nome dela. Maravilhosa graça, que diz: eu estava morto, mas agora eu vivo. Eu era cego, mas agora eu vejo, por causa dessa graça. Essa graça que nos redime e que traz aos nossos corações paz. E Paulo abre a sua epístola jogando aos quatro ventos da galáxia essa afirmação avassaladora e maravilhosa. Terceiro lugar, Paulo, logo na sua apresentação, fez com os Gálatas lembrar-se que em Cristo se entregou pelos nossos pecados, visando com isso nos desarraigar deste mundo perverso. Irmãos, eu poderia ficar nesse verso 1 hora com vocês e tratar da beleza dessa doutrina de que Cristo se entregou pelos nossos pecados e de que não há necessidade que façamos absolutamente nada para sermos retirados desse mundo perverso, a não ser depositar a nossa esperança em Jesus Cristo. Em quarto lugar, deixa eu ser rápido, Paulo afirma que Cristo se entregou por nós, segundo a vontade de nosso Pai. E por fim, ele nos ensina que o objetivo da nossa salvação é a glória de Deus. Vamos à aplicação do texto e encerrar o sermão introdutório dessa noite. Através desse texto, Paulo nos faz entender que não temos o direito de acrescentar absolutamente nada à mensagem do Evangelho. Outro dia eu estava falando com um irmão e ele disse: mas pastor, é só isso? É só crer. Eu lembro da conversão de Charles Haddon Spurgeon, 9 de janeiro de 1850, sábado pela manhã, saindo pelas ruas no intuito de encontrar um pastor que pudesse dizer a ele o que ele precisava fazer para ser salvo. Um menino de 17 anos, naquela manhã chovia, ou melhor, nevava copiosamente, havia uma nevasca sobre a cidade, e Spurgeon vai andando até que ele vê uma porta de uma igreja metodista, e ele entra. A igreja estava vazia, tinham poucas pessoas, em virtude da nevasca, nem o pastor tinha conseguido chegar, e quem está no púlpito, segundo um dos biógrafos de Spurgeon, era um dos oficiais da igreja, e Spurgeon diagnostica de que ele era alguém que não dominava o vernáculo, era um menino simples, era uma pessoa simples, mas que abriu a Bíblia em Isaías capítulo 45 e que leu o texto: olhai para o Senhor, olhai para mim e sereis salvos. E no meio da homilia do sermão ele dizia o seguinte: você não precisa fazer nada, é só olhar para Cristo. E aquele menino de 17 anos é impactado por essa maravilhosa graça, por esse evangelho transformador, e tem a sua vida absolutamente transformada pela graça e bondade de Deus. A gente não tem que acrescentar nada, é somente Cristo. E aí, quando a gente olha para a igreja evangélica brasileira vendendo indulgências, comercializando a fé, e eu falo isso no livro Reforma Agora, onde eu construo uma ponte entre a igreja do século XVI com a igreja do século XXI, a gente vai perceber efetivamente que os nossos hábitos são os mesmos daqueles que nos antecederam. Em segundo lugar, mediante esse texto e essa carta, Paulo nos ensina que o sacrifício de Cristo foi suficiente. E aí,
Nessa carta a gente vai observar uma doutrina espetacular que fala da suficiência de Cristo. Cristo foi suficiente para nos tirar desse mundo perverso, tornando completamente desnecessário a judaização do Evangelho. E por fim, eu concluo, o texto nos ensina que a salvação do pecador tem um único objetivo, que é a glória de Deus. Deus é glorificado quando gente miserável como eu e você, convencidos pelo Espírito Santo, regenerados por esse mesmo Espírito, experimentamos a conversão e nos prostramos diante dele dizendo: só existe um Deus e o seu nome é Jesus.